linda do meu Brasil! Como que vocês estão? Mais um episódio do Mulheres Curadas e hoje com a presença aqui da Raquel. Raquel, muito obrigada, tá? Por aceitar esse convite. Pra gente é uma honra ter você aqui. Gente, ela é conhecedora, ela é professora de escola dominical, tá? Então, o conteúdo de hoje vai ser totalmente embasado na palavra e eu espero que toque a sua vida, que o Espírito Santo faça o serviço que tem que fazer na sua vida. E é hoje esse dia. Então, Raquel, agora é com você, fica super à vontade, tá bom? Sinta-se em casa e mais uma vez, muito obrigada. Amém. À disposição, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar sempre falando da palavra de Deus. E estamos aqui para falar de mais uma grande mulher, sem dúvida uma mulher que deixou uma marca e um legado até os dias de hoje, não obstante a história dela já ter ocorrido há tantos anos. E eu começo contando Existe uma regra básica de interpretação das Escrituras que ela diz que nós devemos sempre começar pelo contexto. Contextualizar qualquer texto bíblico deve ser a partida para se tratar ou para compreender qualquer texto à luz da palavra de Deus. A história de Ana é a personagem que eu escolhi. Quando foi levantado os nomes, a ideia eram personagens e mulheres que inspiram, e entendendo então que Ana é uma dessas tantas que a Bíblia registrou que ela deixa uma marca de fato até o dia de hoje, é que ela foi ali a escolhida naquele momento. A história de Ana está registrada no livro de 1 Samuel. A história e todo o contexto e tudo que se passou na história dessa mulher, para essa tarde eu vou dividir em 3 momentos. O primeiro momento, nós vamos contextualizar essa história, aonde ela está e qual é o contexto histórico de Ana. Como eu disse, é uma regra básica de interpretação das Escrituras. Num segundo momento, eu gostaria de tratar qual era a problemática da situação, qual era a problemática do momento, qual era a problemática dessa mulher. E num terceiro momento, e encerrando toda essa tríade do que nós vamos falar nessa tarde, qual é o legado dela, qual é a marca que ela nos deixa para hoje, 2023. Como eu disse, a história dela já se passou milhares de anos, mas a Bíblia ela é imutável no tempo, na história, e o que está em Gênesis tem que valer para os dias de hoje. E assim o é, porque ela é uma palavra viva, porque ela é uma palavra eficaz em todo tempo, em toda época, e assim o é aqui em 2023. Bom, a história de Ana está registrada em 1 Samuel, e o contexto histórico dessa mulher nos diz que... Vou voltar um pouquinho a história para a nossa compreensão inicial, para nós entendermos, à luz das Escrituras, onde nós estamos. Vamos nos situar. Em Gênesis registra a história da criação, a história da queda. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, registra o início da história da redenção, quando ali Deus promete que enviaria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Como nós já sabemos, esse descendente é Jesus Cristo. E o fato é que ali, em Gênesis, Deus estabelece uma linha de descendentes que chegaria a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Para essa linha de descendentes e para cumprimento dessa promessa e para estabelecimento dessa linha de descendentes, Deus separa um povo, uma nação. Deus forma uma nova nação, um povo escolhido por Ele, separado por Ele, que nós vamos conhecer lá no princípio da história como hebreus. Um pouco mais adiante, nós vamos conhecê-los como israelitas. E se nós formos continuando pelas Escrituras, nós vamos conhecê-los como judeus. Hebreus, israelitas ou judeus se referem ao mesmo povo, à mesma nação, essa linha, e eles compõem essa linha de descendentes que começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que chegou ao longo da história ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ana faz parte dessa nação. Ana, sua família, faz parte dessa nação israelita. E as Escrituras, ao longo das Escrituras, e toda ela nos revela que a nação de Israel era uma nação que vivia entre altos e baixos no relacionamento com Deus. Ora era um povo que devotava fidelidade, ora era um povo que devotava amor e adoração a Deus. Mas a maior parte do tempo, a maior parte das Escrituras registram que foi um povo que
Não obstante Deus ter feito grandes feitos na vida deles, na história deles, usado eles e separado eles para essa linhagem que chegaria a Jesus Cristo, foi um povo que rejeitou a Deus. Foi um povo que desprezou, tantas vezes murmurou, tantas vezes trocou a glória desse Deus que os separou pela glória de bezerros de ouro e pela glória de tantas outras coisas que não a glória do Deus que ali os havia chamado e separado. E Ana fazia parte desta nação, essa nação que ora estava no alto com relacionamento com Deus e outras tantas horas, na maioria das vezes, bem distante dele. O contexto de Ana aparece em um momento, e o contexto dela está registrado ali no livro de Juízes. Era um momento de total declínio espiritual da nação de Israel. Estava no baixo do relacionamento com Deus. No momento em que essa mulher aparece na história dessa nação, que registra a história dela, era um momento em que a nação israelita ela havia, em sua grande maioria, apostatado da fé. Era um povo que havia rejeitado de vez, em sua grande maioria. De tal ponto, e a tal ponto que Juízes, em seu último versículo, capítulo 25, versículo 23, vai dizer que naquele momento da história, cada um fazia aquilo que achava que era reto. Cada um fazia aquilo que achava que era reto. Um total declínio espiritual da nação de Israel. É o período dos juízes. Ana aparece no final do livro de Juízes. No final, o contexto histórico é do final daquele livro, nesse momento de absoluto e total apostasia daquela nação. Apostasia significa o abandono da fé, significa a rejeição a Deus, significa o desprezo pelas coisas de Deus, e era esse o momento da nação de Israel, e era esse o momento e o contexto em que Ana aparece nessa história. É importante nós entendermos esse contexto de apostasia da nação dela. Onde há um declínio espiritual, há declínio moral. Por consequência, onde há declínio espiritual, há declínio cultural. Tudo é uma consequência, decorre de um declínio espiritual. O contexto de Ana, que então eu disse que estava em declínio espiritual, ele também estava num declínio moral e num declínio cultural daquela nação. A história vai nos dizer, e a Bíblia registra, que a nação de Israel, e na nação de Israel nesse período era aceitável a poligamia, que era o relacionamento com mais de uma mulher. E isso é muito comum no Antigo Testamento, esse relacionamento com mais homens, com mais de uma mulher. A poligamia, que é o relacionamento, e vale aqui a gente abrir um parênteses para nós compreendermos, já que estamos estudando aqui a palavra de Deus, que poligamia significa o relacionamento com mais de um homem ou o casamento com mais de uma mulher. A poligamia nunca foi projeto de Deus, nunca foi. Se nós formos à luz de Gênesis, o casamento monogâmico e heterossexual, homem com mulher, ou vice-versa, mulher com homem, sempre foi o padrão determinado por Deus desde o princípio. Desde o princípio. Um homem para uma mulher. Acontece que onde há um declínio espiritual, as coisas passam a se inverter, o referencial moral passa a não ser o padrão do Criador, mas o padrão das criaturas. A poligamia ela surge pela primeira vez na história de Caim, aquele que matou o irmão, aquele que cometeu o primeiro homicídio da história, matando seu irmão por inveja e por ciúme. É na descendência dele que surge a poligamia, para nós vermos o nível e o local onde surge essa ideia de poligamia. Foi na família do primeiro homicida da história. Ali surge a poligamia e ela foi nada mais do que replicada. Essa conduta imoral, essa conduta que fere os padrões do Criador, ela foi replicada ao longo da história e é o que nós acompanhamos, e é esse o contexto da história de Ana. Era uma nação que, diante de um declínio espiritual, por consequência um declínio moral, um declínio cultural, e está ali o contexto de uma poligamia sendo aceita. Nunca foi padrão, é bom a gente refrisar isso, nunca foi padrão de Deus, mas naquela cultura de Ana era aceitável a poligamia.
E acho interessante a Bíblia registrar essas questões porque ela não esconde a natureza pecaminosa do ser humano. Ela não esconde o que eu e você somos capazes se nós não tivermos ação refreadora de Deus. Ela não esconde isso em nenhum momento. E registrar esses relacionamentos polígamos e outros tantas questões que nós assistimos hoje na nossa cultura, nada mais é do que Deus mostrando para nós que a nossa natureza pecaminosa é a mesma desde sempre, desde o momento em que o pecado entrou na história da humanidade. E é nesse contexto, né, como eu disse, primeiro momento é o contexto histórico, e é esse o momento que aparece essa mulher. Declínio espiritual da sua nação, declínio moral, declínio cultural da sua nação, e é este o primeiro momento. E agora nós passamos para o segundo momento. Eu disse que eu dividiria a história de Ana em 3 momentos. O segundo momento é o momento da problemática. É quem é Ana e o que está acontecendo com ela na história, quais são os problemas que essa mulher ela enfrenta e por que ela está hoje nas Escrituras. Né? Afinal de contas, ela tem que ter uma história muito marcante para Deus ter permitido que ela ficasse e permanecesse nas Escrituras. Bom, vamos aos problemas familiares de Ana. Em primeiro lugar, Ana é casada com um homem chamado Eucana, e assim está registrado em 1 Samuel, no primeiro capítulo de Samuel. Ana é casada com um homem chamado Eucana. Eucana não é esposo só de Ana, eu disse que a poligamia era aceitável e ela fazia parte de um casamento polígamo. Ela é casada com Eucana, que também é casado com Penina. São 2 mulheres, Penina e Ana. E o primeiro problema dessa família é o fato de que Penina podia ter filhos e Ana não podia tê-los. A Bíblia registra que Ana era estéril. E esse é um primeiro problema. Penina podia ter filhos e Ana não podia tê-los porque era estéril. E eu digo que é um problema naquela nação, um grande problema naquela nação, porque, e vou abrir aqui um outro parênteses para a nossa compreensão, naquele momento da história, naquela cultura, não obstante a tragédia histórica que eu comecei desde o princípio, tratando do declínio espiritual, moral e cultural, ter filhos naquela época era sinal de bênção. Diferente do que hoje nós estamos assistindo nas nações, isso não é um problema da nação brasileira, mas diferente do que estamos assistindo hoje na nossa nação, as mulheres, e ter filhos hoje torna-se um peso, torna-se um fardo, e não é à toa que muitas mulheres hoje têm abraçado a bandeira do aborto como se isso fosse um direito delas. Quando na verdade, se nós formos à luz das Escrituras, isso é altamente, isso vai contra o padrão de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. A Bíblia vai dizer que tirar ou dar a vida por ser competência exclusiva de Deus. Qualquer um que o faz, ou qualquer um que aprova quem está fazendo ou defendendo uma bandeira como o aborto, ele está usurpando essa competência exclusiva de Deus e em momento oportuno vai ser chamado a prestar contas disso. Então, nesse momento da história, a palavra aborto, ela sequer é mencionada. Aliás, a palavra aborto sequer existe nas Escrituras. Exatamente porque nós estamos em um momento da história, principalmente aqui no Antigo Testamento, a luz, e no Novo não vai mudar. O Novo Testamento não muda esse padrão de que filhos são sinal de bênção, filhos são sinal de que Deus está intervindo naquela família. Filhos eram sinal de que a nação, a geração seria perpetuada. Filhos era sinal de que Deus estava abençoando aquela casa. A ausência de filhos, para nós vermos a seriedade do que era filhos no momento de Ana, da história dessa mulher. Filhos, a ausência de filhos, no caso de Ana, dessa esterilidade, era sinal de que Deus estava amaldiçoando aquela família e de que Deus estava amaldiçoando aquela mulher. Então, esse é o grau e o nível da seriedade de ter filhos naquele momento e naquela época da história. E volto a dizer naquela época porque hoje a bandeira tem se levantado uma outra bandeira de que ter filhos é um peso, de que ter filhos é um fardo. E é interessante porque
abrindo esse parênteses, vale citar que eles usam para defesa disso o fato de que o feto, o embrião, ele é menos humano do que outros, do que uma criança ou do que um adolescente. E o fato é que ser humano é ser humano desde o princípio, ser humano é ser humano desde o começo, o que muda são os estágios de desenvolvimento do ser humano. Mas ser humano é ser humano desde o princípio, é Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. E se por um lado a nação de Israel ela estava em declínio espiritual, moral e cultural, nisso ela compreendia altamente o contrário do que nós vemos hoje, nos dias de hoje. Filhos era sinal de bênção, filhos era sinal da intervenção de Deus, e por esse motivo Ana sofria. E por esse motivo tantas mulheres daquelas nações, daquelas gerações, daquele tempo da história, tanto sofreram com o problema da esterilidade. Então, o primeiro problema, sem dúvida, Penina podia ter filhos, Ana não podia tê-los. Em uma época da história em que filhos era sinal de bênção, em que filhos eram sonhados, desejados e tantas vezes buscados por tantas mulheres, e as que não podiam ter, com certeza, elas sofriam por essa enfermidade, né, por essa esterilidade. Bom, o segundo problema dessa família é que, não obstante Penina ter filhos, a Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Talvez por conta da própria esterilidade, a Bíblia não registra, mas diz que Eucana amava mais a Ana. E o fato é que ele demonstrava isso. Não era algo que ele sentia no seu particular e ficava com esse sentimento, ele demonstrava. E se ele demonstrava isso por com certeza ele gerou uma certa rivalidade na outra. Né? Na demonstração de amar mais uma, que era a Ana, ele gerou a rivalidade na outra, Penina, e aí é um outro problema dessa família, a rivalidade de Penina para com Ana, principalmente pelo fato de que Ana não podia ter filhos e ela era uma mulher cheia de filhos. Terceiro problema dessa família é o fato de que, diante desse dilema, Ana não tem filhos, mas Eucana demonstrando mais amor por Ana, a Bíblia registra que Penina, então, ela provocava a Ana. Isso era uma provocação diária. Aliás, a Bíblia registra a palavra excessivamente. Imagina o contexto de um casamento, uma casa, um marido, duas mulheres, uma podendo ter filhos, a outra estéril, e é esse o contexto. Penina provocando diariamente ali a Ana, porque ela não podia ter filhos, e pela própria demonstração ali do amor de Eucana mais com Ana do que com a própria Penina, está aqui instalado, uma família desestruturada. Problemas decorrentes ou da poligamia, ou problemas que são intensificados por esse modelo de relacionamento. Não foi à toa que Deus não o previu como padrão em Gênesis e desde Gênesis. Não foi à toa. Não há registro de casamento polígamo na Bíblia que não tenha gerado problemas. E aqui nós temos apenas mais um deles, né? Com um registro claro dos problemas decorrentes ou intensificados pela poligamia. Licença. E hoje não é diferente, né, Raquel? A gente pode observar aí tantos casamentos. Todo casamento tem seu problema. Você também é uma mulher casada. Eu tenho 2 filhos e a gente sabe que a rotina com filho, rotina com só de uma casa, de um relacionamento já não é certo. Não é, como eu digo, não é fácil, né? Mas as pessoas hoje, as mulheres principalmente, devido à exaustão, porque estão muito tempo fora, às vezes não tem nem tempo de ficar com os filhos e com o marido. Então, assim, os casamentos a gente vê que está cada vez mais frágil, né? O casamento está uma instituição que é para ser uma instituição forte, mas é uma instituição que está muito frágil e cada dia mais a quantidade de divórcio. Todos os dias a gente ouve dizer, né? De um divórcio, um novo divórcio, e os motivos cada vez mais irrelevantes, né? Sim. Eu entendo que isso faz parte de um declínio espiritual de uma nação, onde não se tem um relacionamento forte com Deus, onde uma nação rejeita a Deus, onde uma mulher ou um homem dentro de uma casa diz que não quer a Deus e não quer a presença dele.
aquilo se torna suscetível a que problemas mínimos eles sejam e tenham como a principal resolução o divórcio, né? E o que nós vamos ver nessa situação e nessa história de Ana é que era um casamento polígamo. É que não era fácil, Ana estava sendo provocada todos os dias, e o que nós vamos passar para agora, o que a história segue dizendo, é que esse problema não se resumia a dentro da casa, e por isso Ana deixa a sua marca, e nós vamos falar isso ao final, é porque o divórcio não passava pela cabeça. E vejamos, e olha o contexto que nós estamos tratando. Se nós continuarmos aqui na história, o problema não ficou dentro de casa. A Bíblia diz que, e a história segue dizendo, que uma vez ao ano, essa família, como fazia todos os israelitas, eles subiam a Siló. Essa família morava na cidade de Ramá. Ramá fica aproximadamente a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Dali eles seguiam para Siló uma vez ao ano, em torno de 25 a 30 quilômetros de distância. Eles faziam isso como todos os israelitas, uma vez ao ano. E eles se dirigiam a Siló, porque ali estava localizado. No Antigo Testamento se chama tabernáculo, a casa do Senhor, a tenda da congregação, são nomes, e para nós entendermos no dia de hoje, equivale a um templo. É como se eles saíssem de sua residência ali uma vez ao ano e se dirigissem ao templo, que não era no mesmo lugar, em outro local, para então ali adorar, para cultuar a Deus, para levar os sacrifícios como ordenado por Deus. Vale a gente lembrar que nós estamos no Antigo Testamento, estamos antes aqui de Jesus Cristo, então um momento da história em que os sacrifícios de animais eram uma ordem, no Novo Testamento deixa de ser exigido porque Jesus Cristo se fez o perfeito sacrifício por todos, mas nós ainda estamos no Antigo Testamento. Então, eles faziam essa longa caminhada para adoração, para o templo. No templo e no tabernáculo estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto que representava a presença de Deus ali naquele templo. Então, todo esse caminhar, toda essa caminhada, na verdade, era para adoração e era feita uma vez por ano, e o motivo era realmente cultuar e adorar ali a Deus. E os problemas acompanhavam essa família junto para o templo. Os problemas não ficavam dentro de casa, eles acompanhavam a família para a igreja. A Bíblia registra que, para nós vemos que a história é atual, né? Não é diferente de contextos que às vezes tantas vezes assistimos, ouvimos falar ou presenciamos. A Bíblia registra que no templo, enquanto Ana estava em oração diante de Deus, Ana orava por um filho. Era o sonho da vida dela, como eu disse, filhos eram sonhados, e era um sonho sem dúvida da vida dela. E Ana, ela, no templo, tirando aquele momento de adoração, de culto e de oração, a Bíblia diz que Penina, não satisfeita com as provocações diárias, nesse momento ela intensificava as suas provocações. Nesse momento em que Ana estava em oração, nesse momento em que Ana estava um momento de entrega ali, clamando ao Senhor por um filho, e a história diz, a Bíblia registra que ela é como se ela intensificasse aquela provocação para com Ana, de tal modo e a tal ponto que a Bíblia diz que Ana chorava, que Ana não comia, e o seu esposo, para não ajudar, né, embora Eucana, embora a amasse, como eu disse no princípio, nós vamos ver aqui um homem que não sabia lidar com o problema de sua esposa. Nós vamos ver aqui um homem que ele a amava, mas ele não sabia lidar com o problema dela, e não só não sabia lidar, como não lhe ajudava. Diante dessas provocações excessivas, e agora nós estamos no contexto da igreja, né? Vamos pensar do templo, para nós situarmos no dia de hoje. Nesse contexto, nós vemos Penina provocando excessivamente, e Eucana, ao invés de ajudá-la, não há registros de que ele orava com ela, não há registros de que ele orava pelo sonho dela, não há registro. Mas quando há registro da intervenção desse marido em relação à sua esposa, o que nós vemos é Eucana chegar para Ana, capítulo 1, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, quando Eucana diz: Ana, por que choras?
Ana, por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E quanta insensibilidade, né? Quanta insensibilidade desse esposo, quanta insensibilidade desse homem, que diante daquele contexto, não só apenas não ajudou, como intensificou aquele problema. Mas não era só Penina, não era só o esposo. E eu disse que nós estamos no contexto do templo. E eu disse lá no princípio que a nação está em declínio espiritual. É toda a nação, a maior parte da nação, o que chegou inclusive aos líderes espirituais daquela nação. Os próprios sacerdotes, os líderes espirituais daquele tempo, inclusive eles se renderam aos pecados daquela geração. Inclusive eles apostataram, abandonaram a fé, abandonaram os padrões e as normas determinadas por Deus, inclusive eles. E aqui dentro do templo o que nós temos é Penina provocando, o esposo incentivando e o líder espiritual, quando chamado, né, pela sua própria separação e profissão, se assim podemos dizer, chamado a orar com ela da mesma forma. A Bíblia diz que Eli era o sacerdote nesse momento do templo, e a Bíblia diz que ele olhando e ele vendo Ana mover os lábios, era uma oração audível, provavelmente. Então ele ouvindo e ele vendo ela mexer os lábios e chorar incessantemente com amargura de alma, a Bíblia diz que ele chega para Ana e diz: aparta-te desse vinho, mulher, tu estás embriagada. Essa a postura é para nós vermos o nível do declínio espiritual de uma nação que não poupou os líderes do templo, que não poupou os líderes espirituais, para nós vermos o cuidado que esses líderes precisam ter quando toda uma nação começa a declinar espiritualmente, não achar que isso não vai chegar até eles. Então nós vemos aqui o próprio líder do templo, Eli, licença, o próprio líder do templo, Eli, chamando Ana de embriagada, por conta da intercessão, por conta do modo como ela suplicava ali por aquele sonho, e para que Deus intervisse na causa dela. Afinal de contas, era uma humilhação, né? Uma mulher naquela nação, naquele tempo, sem filhos, era humilhante para o seu esposo, para a esposa do seu esposo, para a nação como um todo, para a cultura, era humilhante. Então, esse é um momento em que Ana intensifica a sua oração e, infelizmente, por parte desse líder espiritual, o que nós temos aqui é que ele também foi atingido pelo declínio espiritual de toda aquela nação. Em síntese, o que nós temos: problema em casa, problema levado para a igreja. Penina tentava acabar com os sonhos de Ana em casa, o seu esposo tentava acabar com os sonhos dela em casa, na igreja. O líder espiritual a quem ela podia recorrer também tentava acabar com os seus sonhos. Nós temos uma perspectiva humana aqui de uma mulher que facilmente abandonaria o Deus que ela serve e facilmente uma mulher que desejaria desistir dos seus sonhos, que desistiria dos seus sonhos. Sob a perspectiva humana dessa história, dessa problemática de Ana, o que nós temos é facilmente uma mulher que tem todos os motivos, seja em casa, seja na rua, seja em casa, seja na igreja, uma mulher que ela tinha todos os motivos para abandonar o Deus que ela servia e para desistir dos sonhos que ela tinha, que era um sonho de ter filhos. E essa é a perspectiva humana. Se nós olharmos, caso eu estivesse aqui no lugar de Ana, a perspectiva humana era dessa fácil desistência, tanto de Deus como dos sonhos que ela tinha. Mas, se Ana tivesse abandonado ao Deus que ela servia, e se Ana tivesse desistido dos sonhos que ela tinha, eu e você não estaremos falando dela aqui no dia de hoje, 2023.
Se Ana tivesse, em primeiro lugar, abandonado o Deus que ela servia e desistido dos sonhos que ela tinha, ela estava no hall de mulheres que de geração em geração têm feito exatamente isso. Diante de problemas dentro de casa, diante de problemas no trabalho, diante de problemas na igreja, como você diz, a carga feminina hoje ela é muito alta, porque é casa, trabalho, igreja, filhos, então filhos, casamento, marido, toda essa carga é a um só tempo. O que nós temos aqui é que facilmente mulheres têm ao longo da história abandonado ao Deus que serve e desistido dos sonhos por problemas em casa, por problemas no trabalho e por problemas na igreja. Essas mulheres que estão desistindo pelo meio do caminho, elas não estão deixando legado nenhum. Elas não estão deixando marca nenhuma para ninguém ao longo das escrituras, ao longo da história, na verdade, ao longo da história, marca nenhuma. Mas o que deixou marca na vida de Ana, o que sem dúvida fez diferença, foi, diante de uma perspectiva humana, ela decidir contrariar toda aquela perspectiva. Tudo começou com a decisão dessa mulher, a decisão de contrariar a perspectiva humana de que era mais fácil, já que na nação dela todos já tinham apostatado da fé, era muito mais fácil ela apostatar também e deixar o Deus que ela servia e que afinal de contas não realizava os sonhos dela e desistir dos sonhos que ela tinha, né? Afinal, que incentivo ela tinha? Seja a outra esposa, seja o esposo, seja o líder espiritual, ela não tinha incentivo nenhum. Então, nós estamos diante de uma mulher que decidiu contrariar as perspectivas humanas, que, como eu disse, seria muito mais fácil, naquele contexto, ela abandonar o Deus e desistir dos seus sonhos. Mas nós estamos falando de Ana. Nós estamos falando de uma mulher que deixou uma marca. E aí o terceiro aí e último momento dessa história tão belíssima dessa mulher que nos deixa uma marca. Ana decidiu contrariar a perspectiva humana. E a história vai dizer que talvez naquele momento em que ela não aguentasse mais toda essa problemática diante dela, toda essa humilhação, a Bíblia registra que Ana chegou diante de Deus e ela decidiu fazer um voto ao Senhor. E eu gostaria de ler, se você estiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia as Escrituras para vocês lerem na íntegra, como ela disse. Ela está escrito em 1 Samuel e eu quero pedir licença para ler exatamente a oração de Ana e o voto que ela fez. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, vai nos dizer assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bom, contrariando a perspectiva humana, o que nós temos aqui é que Ana decide pedir ao Senhor não apenas um filho, ela decide consagrar esse filho ao Senhor. O não passar a navalha na cabeça era um voto de Nazireu. Naquela época dizia respeito e significava que era uma pessoa que estava sendo separada para um ofício especial. Ele trabalharia diante de Deus e para Deus somente. Então Ana não apenas consagra Samuel ao Senhor, como ela está consagrando para um serviço especial dedicado integralmente ao Senhor. Ana decide não apenas pedir um filho, mas consagrar esse filho. Ela está devolvendo, nesse sentido. Ela não apenas pede, mas ela diz: Senhor, eu te peço um filho, e se o Senhor realizar o meu sonho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. E é esse o sentido do voto. Com essa oração, Ana está mostrando que ela não apenas está reconhecendo que Deus é o dono da vida, ela está declarando diante do Senhor que ela reconhece que é Ele quem dá a vida, que é Ele quem tira a vida. Ela está declarando com esse voto, com esse simples, com esse rápido, uma leitura rápida, mas ela está declarando diante do Senhor
que é Ele quem dá filhos, mas ela também está declarando para ele que os filhos pertencem a ele. Ana está declarando diante do Senhor que ela reconhece a soberania dele sobre a vida dela, sobre o ventre dela e sobre os sonhos dela. Muito mais do que um voto, muito mais do que um versículo aqui que nós lemos, Ana está declarando quem é o Senhor para ela e o quanto ela reconhecia essa soberania de Deus na história dela e a possibilidade desse Deus realizar os sonhos, o sonho da vida dela, tanto que ela consagra esse filho. Se Deus assim realizasse, ela faz o voto para devolvê-lo mesmo ao Senhor. Ana decidiu manter-se fiel a Deus em oração, quando a sua nação apostatou da fé, quando a sua cultura, quando a sua casa, quando a sua igreja decidiu rejeitar a Deus. Ana decidiu, e eu estou frisando propositalmente a palavra decidir, que eu já falei em outros momentos aqui, Ana decidiu manter-se fiel a Deus em oração. Quando a sua nação, quando a sua cultura, quando a sua família e quando a sua casa decidiram apostatar, abandonar a Deus, desprezar esse Deus, Ana diz, ela manifesta aqui com esse voto que ela está declarando, que ela continua integralmente fiel a Deus, ele realizando aquele sonho ou não. Então, e eu disse decisão porque, na verdade, tudo começa com uma decisão. Aqui, Ana começa com uma decisão, ela decide em oração fazer esse voto, ela decide manter-se fiel a esse Deus. E o que nós temos na sequência desta história é que Deus se lembrou de Ana. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Não que Deus esqueça, Deus não esquece. É uma linguagem antropomórfica que a Bíblia usa, usando expressões nossas, lembrar, esquecer, olhos. Deus é espírito e ele não tem olhos, mãos, boca, mas a Bíblia usa essa linguagem para que a gente compreenda o que ela quer dizer. Então a Bíblia diz que Deus se lembrou, quando Ana fez esse voto, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Essa família, eu parei no momento em que essa família está no templo. Essa família vai sair novamente de Siló, após o culto, após a adoração, após o momento em que Ana fez esse voto. Essa família vai retornar para Ramá, sua casa. A Bíblia vai dizer que ali em Ramá, Eucana se relaciona com sua esposa Ana, e Deus se lembrou de Ana, e Deus abriu o ventre de Ana. Ana concebeu, isso foi após esse voto, Ana concebeu e deu à luz a um grande homem que nós conhecemos, chamado Samuel. A palavra Samuel e o nome significa do Senhor o pedi, do Senhor o pedi. E Ana concebe, e Ana tem esse filho Samuel ali, depois desse momento, voltando do templo, depois em que ela decide consagrar esse filho diante de Deus. Como demonstração de sua fidelidade, ela fez um voto e ela era fiel e ela cumpriu o voto. A Bíblia registra que após Samuel desmamar, após ela desmamar Samuel, ela vai ao templo e ela devolve Samuel para que ali ele servisse ao Senhor, não apenas por uns dias, mas por toda a vida dele. O versículo registra isso, que Ana devolveu ao Senhor Samuel para que ele servisse diante do Senhor todos os dias da vida dele. E como demonstração de gratidão, nós encontramos no capítulo 2 de 1 Samuel, uma das mais belas canções, na verdade é uma oração em forma de poema, ou uma oração em forma de cântico, e nós encontramos ali uma das mais belas canções registradas ao longo das Escrituras. É claro que nós não vamos lê-la toda nesse momento, mas eu registro os versículos iniciais para nós, para mostrar o sinal da gratidão dessa mulher ao Senhor. Capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti.
e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é quem faz descer a sepultura e faz subir. Nós vamos nos ater à leitura até aqui somente. Essa é a marca e o legado de Ana. Essa, sem dúvida, é a marca e o legado dessa mulher. Uma mulher que decidiu prevalecer em oração, quando toda a sua nação, quando toda a sua cultura, quando toda a sua casa e até mesmo a liderança de sua igreja decidiu abandonar a Deus e rejeitá-lo. Em troca, ela declara a Deus essa soberania dele na vida dela, na realização dos sonhos dela. E após a realização dos sonhos, nós temos esse maravilhoso cântico que ela registra como forma de oração e gratidão. Tudo começou com uma decisão. Tudo começou com uma decisão dessa mulher, porque tudo começa com uma escolha. A palavra de Deus diz que soberania de Deus anda junto com responsabilidade humana, anda junto, de uma forma que nós não compreendemos e a Bíblia não nos revela em detalhes. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe como nós vamos agir, Ele sabe o que vai se passar daqui para frente, mas eu e você somos inteiramente responsáveis, eu e vocês somos inteiramente responsáveis pelas escolhas que fazemos. Ana decidiu, diante de toda a circunstância, que era mais fácil ela tomar, sob uma perspectiva humana, tomar um outro rumo, ela simplesmente decidiu manter-se fiel ao Deus de Israel, que é o nosso Deus hoje. Tudo começa com uma decisão. Deus é o mesmo, Deus é imutável no tempo, na história, o Deus de Ana não mudou. O que tem mudado ao longo da história, Érica, são as escolhas, sem dúvida. Nós podemos, e Deus nos dá essa liberdade para escolher, respeitar os padrões das Escrituras, seguir o que Ele determinou nas Escrituras para nós, os padrões morais, os padrões éticos, os padrões de comportamento, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se relacionar. Tudo, Ele deixou tudo nas Escrituras. O que tem mudado ao longo da história da humanidade são as escolhas nossas, do ser humano, em respeitar essas Escrituras, em respeitar esses padrões do Criador ou não respeitar. Mas uma coisa também a Bíblia deixa claro desde o princípio. Todos aqueles que decidem por respeitar esses padrões e por viver um relacionamento com Deus, isso vai gerar aliança com Deus. Isso gera relacionamento com Deus e gera todas as bênçãos decorrentes desse relacionamento. Mas também o contrário é verdade. Todos aqueles que decidem não respeitar esses padrões, eu disse que isso é uma escolha nossa. Todos aqueles que decidem não seguir esses padrões, todos aqueles que dizem para Deus que não precisam dele e que podem seguir suas vidas com os seus próprios pensamentos, as suas próprias opiniões, o resultado disso não pode ser outro que não a quebra de relacionamento com Deus, uma quebra de aliança com Deus, e daí todas as consequências decorrentes dessa quebra de relacionamento e dessa quebra de aliança. Ana decidiu ser fiel a Deus quando toda a nação dela já havia desistido, e Deus decidiu ser fiel a Ana. Ana se tornou, por ela ter tomado essa decisão, a Bíblia diz que Ana se tornou, não foi apenas mãe. Ela não foi uma mãe qualquer, de uma criança qualquer. Ana foi mãe do maior juiz, do maior profeta e do maior sacerdote, um dos maiores profetas e sacerdotes registrados nas Escrituras. Samuel, ele vai compor ali o período de transição da nação de Israel de uma tribo, de uma confederação tribal para uma monarquia. Samuel é quem unge Saul, Samuel é quem vai ungir o rei Davi, os primeiros reis da nação de Israel. Ele vai participar e ele vai ser um instrumento de Deus para essa transição de uma
teocracia, de uma forma de governo para uma monarquia ali na nação de Israel. Samuel vai ser o responsável, usado como instrumento de Deus para conduzir aquela nação apóstata que me referi no início, aquela nação que havia desistido de se relacionar com Deus. Ele vai ser o responsável por conduzir essa nação de volta a esse relacionamento com Deus. Porque Ana decidiu ser fiel a Deus. Deus decidiu que ela não seria somente mãe, mas que ela seria mãe de um grande homem registrado nas Escrituras. Homem que, se nós fôssemos contar a história dele aqui, ele também deixou marca e um legado para gerações, até o dia de hoje. Porque Ana escolheu, porque Ana decidiu ser fiel a Deus. A Bíblia registra que Deus não deu apenas Samuel, Deus deu mais filhos e filhas para ela. Tudo porque Ana tomou uma decisão, a decisão de manter-se fiel a Deus. Em todo tempo, independente das circunstâncias, independente do contexto, ela tomou essa decisão. Deus é o mesmo e Ele continua o mesmo e nós continuamos os mesmos e com os mesmos direitos de escolha. Tem um texto, um versículo em Crônicas, 2 Crônicas, que ele vai dizer que os olhos do Senhor, e peço até licença, diz o seguinte: os olhos do Senhor, eu anotei o versículo, 2 Crônicas, para você acompanhar na sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para procurar e para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não quer metade de mulheres, Deus quer mulheres integralmente. Metade de mulheres para ele é a mesma coisa que não tê-las. Mas os olhos dele estão passando por toda a terra ainda hoje. Eu disse que Deus é imutável no tempo e na história. O Deus de Ana é o mesmo hoje. O Deus de Ana continua procurando mulheres que já num contexto nosso, que nós temos acompanhado o contexto brasileiro, a nossa cultura cada vez mais distante desse Deus, penso que Deus continua procurando Anas, mulheres que decidam, ainda que a nação o abandone, ainda que a cultura o abandone, ainda que os maridos o abandonem, ainda que os filhos o abandonem, elas decidam permanecer fiéis a eles. Eu penso que não há problemas que resista a uma mulher quando ela se dispõe a se manter fiel a Deus. E é essa a marca de Ana, sem dúvida essa a marca dessa mulher. Minha oração é para que eu, vocês, para que a gente escolha. Essa é uma decisão que nós tomamos todos os dias. Quando nós levantamos, nós tomamos uma decisão. Nesse dia, a quem eu vou servir? Nesse dia, a quem eu vou ser fiel? Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Ou nós somos totalmente dele, e a Bíblia aqui nos diz que ele vai mostrar-se forte para conosco, ou nós não somos dele. Não existe meio termo, não existe meio caminho, o que existe é uma escolha, e ele continua nos dando esse direito de escolha. E essa história não deixa senão outra marca, que a nossa escolha seja manter-se fiel a esse Deus, manter-se integralmente fiel, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Essa, sem dúvida, é a primeira marca, é a maior marca dessa mulher, né? Diante de todo o contexto, insistir em manter-se fiel ali ao Deus que ela servia e que nós servimos. Graças a Deus. Como que a palavra de Deus, como que a Bíblia, ela é atual, Sim. né? Como que ela é contemporânea. Porque na história de Ana, a história dela é focada nessa questão da infertilidade, do milagre que Deus fez na vida dela e tudo mais. Só que a gente observa vários fatores nesse contexto todo, né? Além do filho. Por exemplo, quando você citou que eles saíam da casa deles para ir até Siló, onde era localizado ali o tabernáculo, né, e tudo mais, foi muito específico o que você falou, que juntamente com Ana, com Eucana,
e os problemas também. Então, o que a gente pode trazer disso para hoje? Porque muitas pessoas que estão assistindo a gente agora afirmam categoricamente que não frequentam nenhuma igreja, que Deus está em casa também, o famoso Deus está aqui em casa, minha igreja é minha casa. Não frequentam cultos porque lá tem pecadores, lá o pastor faz isso, o padre faz isso, entendeu? As pessoas acusam os sacerdotes, aquelas pessoas que estão ali, os líderes religiosos, justificam não irem aos cultos por causa disso, mas estão totalmente equivocados, né, Raquel? Claro. Porque uma coisa não justifica a outra. E ali, a palavra é incrível, porque Ana não deixa os problemas dela em casa, ela leva os problemas dela Sim. ali no tabernáculo, que nesse contexto do Antigo Testamento é onde Deus estava, Sim. né? Então, Sim. o que a gente pode tirar de lição é que você, do jeito que você está hoje, na situação que você está, com os problemas que você está, não julgue as pessoas que estão dentro dos templos, não julgue os líderes religiosos. Leve seus problemas para quem tem que levar, que é aos pés do Senhor. E se você... A gente não tem força de fazer isso sozinho muitas das vezes. E Ana mostra isso pra gente. Ela não fala, eu sou autossuficiente, Deus está em todos os lugares, Deus vai estar aqui na minha casa, o milagre eu vou conseguir aqui na minha casa. Não, ela vai até Siló, ela chora lá. Sim. E é julgada lá também, porque o próprio líder julga ela, fala que ela está embriagada. Então, quem é você para falar que você não vai aos cultos, que você vai ficar em casa, que Deus está na sua casa, que você não quer ser julgado por esses homens pecadores, né? Existe uma compreensão, e não a base bíblica, na verdade, Érica, para essa ideia de que eu sou o templo, de que eu sou a igreja, então eu posso ficar em casa para cultuar. Não existe base bíblica para isso. Embora seja uma fala ou uma ideia propagada, não tem base bíblica. O que a Bíblia nos diz é que existe uma união espiritual entre Cristo e sua igreja. Cristo é o cabeça, o apóstolo Paulo, ele vai se referir lá nas Escrituras, ele se refere no Novo Testamento, que ele faz essa analogia entre o corpo com os seus membros e a cabeça, entre o corpo e a cabeça. E ele faz essa analogia com Cristo e sua igreja. A igreja é o corpo. A igreja somos cada um de nós e Cristo é o nosso cabeça. Essa ideia de que eu sou o templo, de que a igreja, eu sou a igreja, não tem base bíblica, porque a igreja de Cristo, ela não é ela é um corpo. Cristo é o cabeça. Não existe um corpo de uma orelha só não faz um corpo. Um ouvido só não faz um corpo. O corpo é um conjunto de membros. E na medida que o corpo é um conjunto de membros, a igreja não pode ser só eu. Eu sozinha não sou a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo. E como corpo é que Deus dá uma ordem, congregai-vos. Existe uma união espiritual entre Cristo e sua igreja. A igreja de Cristo não é é o corpo. E essa a compreensão bíblica que faz, às vezes, nós irmos a um templo entendendo que, independente do que está acontecendo, é claro que Deus nos dá autorização para julgar o que está se passando dentro de uma igreja. Eu tenho autorização, à luz das Escrituras, para julgar o que um pastor ou o que um líder, seja um padre ou seja um líder espiritual, está pregando. A Bíblia diz que nós podemos julgar o que está sendo dito. Eu julgue as profecias, mas não julgue o profeta. Nós temos autorização para julgar o que está sendo dito. E Ana fez isso. Eu não passei por essa parte, mas Ana, por conta aqui da concisão da história, Ana diz para ele, ela chega ao sacerdote quando ele a chama de embriagada, e ela diz, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou orando porque eu tenho clamado e pedido ao Senhor por um filho. Eu estou suplicando por um filho e por isso eu tenho orado desta forma. E por isso os meus lábios se mexem e por isso eu choro, porque eu estou pedindo um filho. Ela julgou o que ele estava dizendo, ela corrigiu o que ele estava dizendo, mas ela não abandonou a igreja pelo que havia acontecido. Esse julgamento, ele é válido, ele é autorizado. Julgueis o que está sendo dito. Na medida em que, se você está num templo, se você está em um lugar
em que o que está sendo pregado não condiz com as Escrituras, se o seu pregador, ele diz além do que está na Bíblia, aquém do que está a Bíblia ou fora do que está na Bíblia, você tem autorização para chegar diante dele com temor e reverência, porque ele é uma autoridade instituída por Deus. Nós temos essa autorização com mansidão, com reverência, de alertá-lo. O Senhor está pregando, o Senhor está dizendo uma coisa que não está nas Escrituras. Se o pastor não te ouve, você tem outras lideranças dentro da igreja a quem procurar. Mas esse julgamento do que está sendo dito, ele é cabível. Ana o faz. Você vê que ela o faz com muita reverência. Não, meu Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou orando por um filho. Ela faz com muita reverência porque ela reconhece que é uma autoridade instituída por Deus, mas é cabível esse questionamento com reverência diante daquela autoridade. E ao mesmo tempo em que isso não é uma justificativa, e não foi justificativa para Ana abandonar a igreja, porque provavelmente Ana compreendia que a igreja, se ela não tinha essa compreensão, ela tinha essa fidelidade a Deus a tal ponto de não deixar o templo. Essa compreensão que eu trouxe nesta tarde, de que eu sozinha não sou a igreja de Cristo, de que você sozinha não é a igreja de Cristo e que, portanto, eu ficar em casa não é uma justificativa, porque eu sou, para usar essa ideia de que eu sou a igreja de Cristo, a igreja é um corpo. Nós juntos, congregando juntos, somos a igreja de Cristo, cujo cabeça é Cristo. O templo não é a igreja de Cristo. Eu entendo essa ideia, o templo, a construção não é a igreja de Cristo. Aquilo é uma facilitação, é uma facilidade, para nós nos acomodarmos melhor. Mas a igreja de Cristo pode estar no templo. Mas se nós juntos nos reunimos na pracinha para congregar e para ali fazer um louvor de adoração a Deus, ali está a igreja de Cristo. E se nós também formos para minha casa, vamos fazer uma reunião de oração na minha casa e eu convidar irmãos para ali congregarem, ali eu tenho a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é um corpo, por isso um só membro não faz a igreja e não é a igreja. E nós também precisamos compreender dentro disso que a igreja de Cristo, ela não é a denominação A, B, C ou D. A igreja de Cristo, ela é composta, a igreja visível de Cristo. Existe a chamada igreja invisível de Cristo e existe a chamada igreja visível de Cristo. A igreja invisível de Cristo, ela é composta por todos aqueles que creem em Deus sobre todas as coisas, por todos aqueles que professam a Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador, todos aqueles que creem na Bíblia como regra de fé e prática e todos aqueles que vivem conforme essa crença. Mas a igreja invisível de Cristo, como o próprio nome o diz, ela só é visível para Deus. Eu e você não conhecemos o coração do ser humano. Eu e você não conhecemos o coração das pessoas. Então, a igreja invisível, aquela que Jesus Cristo vai voltar para levar, ela é composta por um povo muito maior do que nós conhecemos, porque Deus sonda mentes e corações e Ele vem para buscar esta igreja invisível que nós não sabemos quem são. Como eu disse, não conhecemos mente e coração. Mas a igreja visível de Cristo, essa nós conhecemos, a igreja visível. E ela é composta por todos aqueles que creem em Deus sobre todas as coisas, creem no Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, creem na Bíblia como regra de fé e prática, vive conforme essa crença, mas essa igreja se reúne. Essa igreja, ela junta a sua família, a sua comunidade local e ali em conjunto, em um lugar, que pode ser um templo, que pode ser uma pracinha, que pode ser uma casa, ali ela se reúne para adorar, para louvar e para cultuar esse Deus. Essa igreja visível de Cristo. Tendo esses padrões, crê em Deus sobre todas as coisas, Jesus Cristo, exclusivamente a palavra de Deus, exclusivamente a palavra de Deus, e viver conforme essa crença, aí nós temos a igreja de Cristo. Independente da denominação A, denominação B, denominação C. Se atendo às Escrituras, ali nós temos a igreja de Cristo. Se porventura
E aí tá, se porventura uma denominação, ela então começa a pregar um Deus que não é o Deus das Escrituras, se ela começa a pregar um Jesus Cristo, que não é o Jesus das Escrituras, se ela começa a adotar posturas no culto, que não são as posturas aprovadas pelas Escrituras, se ela começa a adorar um outro Deus, além do Deus das Escrituras, ou se ela começa a incluir um outro livro que não sejam as Escrituras, naquele momento ela deixou de ser a Igreja de Cristo. Não importa a denominação, ela deixou de ser a Igreja de Cristo. E aí cabe a cada um de nós fazer essa análise. E essa escolha. Essa escolha. Denominação A, B, C ou D. Nós precisamos nos congregar. Eu digo que Deus nos dá, o nosso problema como ser humano é achar que a Bíblia ela nos dá sugestões. Ela não nos dá sugestões porque ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, o que ela me dá são ordens. Eu posso, como ser humano, como direito de escolha, escolher segui-las ou não. O que tem acontecido, e nós estamos acompanhando isso com muita força, é essa ideia de eu alterar as escrituras para eu fazer as minhas escolhas e as escrituras, elas serem compatíveis com as minhas escolhas. Aí é que está o problema, porque é como se nós mudássemos o livro de um autor. Um autor escreve um livro e eu vou lá e mudo o livro dele para adequar ao que eu quero escolher. E aí nós temos um problema. A Bíblia, ela não muda, ela tem os seus padrões e nós vamos escolher ou não segui-los, porque, eu repito, a Bíblia não nos dá sugestões. E a ordem é congregai-vos. Congregai-vos. Ana tinha essa compreensão. Tanto que ela tinha todos os motivos para, em primeiro lugar, deixar a igreja. Se tem um lugar que Ana, é só nós pensarmos, se um líder espiritual nos questiona se nós numa reunião de oração, é só nós nos colocarmos no lugar de Ana, você está embriagada, enquanto numa reunião de oração, o líder espiritual estava completamente fora do relacionamento com Deus. Então, era o primeiro motivo, o primeiro lugar que ela deixaria. No entanto, não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a reverência dessa mulher e a fidelidade dela era tão grande que quando ela fez um voto de devolver Samuel para o serviço de Deus, ela devolve Samuel exatamente para Eli. Ela devolve Samuel para aquele homem, para aquele líder espiritual que lá atrás chamou ela de bêbada. A fidelidade dela era com Deus. O voto dela era para com Deus. E ela devolveu ele para Eli, porque ela cumpriu um voto. Ela fez um voto, ela cumpriu um voto. Isso significa que, não importa as circunstâncias, ela confiava no Deus que ela servia. Ela confiava não na pessoa do líder, mas ela confiava no que Deus ia fazer através daquele líder. Então, ela prometeu, e daí a seriedade da consagração de filhos, ela prometeu e ela cumpriu, independente das circunstâncias, porque ela confiou no Deus. E ela tinha, sem dúvida, essa compreensão de que a igreja é um corpo. A igreja, embora não bem longe da história, mas ela tinha essa compreensão dessa importância da igreja. Eu sozinha, você sozinha, não somos a igreja de Cristo. Eu em casa e você em casa assistindo a igreja de culto no YouTube, não somos a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é um corpo. Nós precisamos ter essa compreensão. E é interessante porque Mulheres Curadas, ele está indo além, né? Por exemplo, a gente começou a falar de fertilidade. Agora nós estamos falando vamos colocar no contexto de mulheres que estão sofrendo, mulheres que estão com feridas, porque se desentenderam com algum outro membro, com algum outro irmão ali dentro de denominações diversas, ali não sei qual que é a sua realidade, qual denominação você frequenta, e essas mulheres justificam o fato de terem abandonado a fé, de terem apostatado da fé,
porque de um desentendimento que teve ali num determinado, às vezes um abraço, alguém não deu um abraço, ela estava com um problema e o pastor não foi perguntar, minha filha, qual é o seu problema? Vamos aqui, vamos pegar. Então as pessoas esquecem que além ali do líder religioso é Deus, né? Ela está ali para servir a Deus, não é o pastor, não é o irmão. A gente deve viver em comunhão, mas firme, voltado para o Senhor, né, Raquel? Quando nós mudamos, nós precisamos, e Ana nos ensina isso, é mudar o nosso olhar. Se nós entendermos, como eu disse anteriormente, quem é a igreja de Cristo, se nós entendermos que há uma união espiritual entre Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja de Cristo, nós vamos compreender, e à luz das Escrituras, é que a questão não é um ou outro membro com posição desta igreja. A minha união com o cabeça, ela depende desse corpo. Então, a minha visão, o meu foco não é um membro, outro membro, mas é o cabeça. Nós precisamos, entendo que porventura mulheres, se porventura com certeza há mulheres com esse problema, entendo que nós precisamos mudar, é o nosso foco, é o nosso referencial. Quando nós compreendemos que a igreja é uma união espiritual entre Cristo e o corpo, e que eu sou só um membro desse corpo, eu entendo que eu não posso me desligar dele, independente do membro que esteja nele, porque o meu relacionamento é com cabeça, o meu relacionamento é com Cristo. Gosto de dizer e gosto de pensar que quando nós decidimos, novamente voltamos à questão da escolha, quando eu decido que não preciso da igreja de Cristo por qualquer motivo, seja porque alguém me feriu, seja porque alguém me machucou, seja porque o líder não me atendeu, seja por qualquer motivo. E Ana está aqui para mostrar que há dos mais variados motivos. Independente desse motivo, quando eu entendo e quando eu decido dizer que eu não preciso desta igreja, se essa igreja está ligada espiritualmente ao cabeça que é Cristo, automaticamente eu estou dizendo que eu não preciso do cabeça. Existe essa união espiritual. O apóstolo Paulo, e quando nós vamos lá no Novo Testamento, vou dar uma caminhada longa aqui, mas quando nós andamos lá no Novo Testamento, no chamado do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, e a Bíblia diz que Jesus aparece para ele ressurreto. Jesus aparece, Paulo não teve uma visão, Paulo viu a Cristo ressurreto. E nesse momento, Jesus Cristo vira para Paulo e diz, Paulo nesse momento está no chão, cego, porque a claridade foi tanta quando Jesus Cristo apareceu para ele ali no caminho de Damasco, que ele está no chão, humilhado, numa condição ali de criatura mesmo. E o maior perseguidor dos cristãos, vale dizer, no chão, Jesus Cristo, o Criador, olha para ele e diz assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Mas olha que curioso, Paulo não estava perseguindo a pessoa de Jesus Cristo, mas ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Quando Jesus Cristo diz a Paulo, por que você me persegue? Jesus Cristo naquele momento está dizendo, o meu corpo e eu somos a mesma coisa. Se você persegue o corpo, que é a igreja, você está perseguindo a mim. É isso que Cristo diz para Paulo, é isso a referência que ele faz quando ele diz, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Jesus Cristo podia ter dito, né? Por que você persegue a minha igreja? Não, não. Ele diz, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Jesus Cristo ali está unificando ele com o corpo dele, com a igreja. De modo que quem persegue a igreja, persegue Cristo, que é o cabeça. Quem diz que não precisa da igreja, está dizendo, Cristo, eu não preciso de você, que é o cabeça. Quem despreza a igreja, está dizendo, eu não preciso do cabeça. Porque o próprio Jesus Cristo não fez essa separação. Quando nós vamos no Novo, e essa é a importância da gente ler as Escrituras do Antigo ao Novo Testamento, é essa a importância de nós estudarmos as Escrituras. Porque quando nós vamos lá na frente, nós compreendemos e vemos Cristo lá em Gênesis, lá em Samuel. Nós vemos a sombra daquilo que vem lá no Novo Testamento. Cristo, igreja, um só, uma união espiritual. Então, quando nós
mudamos a nossa perspectiva e é necessário fazer essa mudança. Essa é uma escolha que nós devemos fazer. Quando eu olho a igreja não como uma composição de pessoas, mas como eu olho aquele conjunto, se estiver seguindo os padrões a que me referi no início, né? Crer em Deus, crer em Jesus Cristo e se ater às Escrituras, elas, somente as Escrituras. Quando nós mudamos essa visão de igreja e da união dela com a cabeça que é Cristo, tudo muda. Eu já não vou mais à igreja porque o membro A, B, C ou D, ele me feriu ou ele me machucou. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós seremos feridos e nós vamos ferir os outros porque nós somos imperfeitos. Nós estamos aqui na história da humanidade em um processo, aqueles que já se converteram, aqueles que já se entregaram os seus caminhos e a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em um processo de santificação. É um processo que eu mudo todos os dias. Eu todos os dias tento ser melhor do que o dia anterior. Eu preciso disso. E é por isso que de manhã nós oramos e pedimos: Senhor, que o Senhor me acompanhe, que o Teu Espírito Santo produza em mim os frutos, domínio próprio, a alegria, a mansidão, porque nós estamos nesse processo de santificação. Nós somos imperfeitos e vamos ofender os outros, e as pessoas vão nos ofender, inevitavelmente, em algum momento, porque nós somos imperfeitos. E é nesse dia a dia e nessa busca por ser melhor aos olhos do Senhor e das Escrituras, é que nós vamos caminhando. Então, se nós olharmos para o membro A, B ou C, nós vamos encontrar imperfeições, independente da denominação. Independente da denominação, independente do líder que esteja conduzindo aquela denominação. Porque tanto o líder como os membros são imperfeitos. A natureza pecaminosa que há no líder, há nos membros. Então, entendo que o mais importante é mudar esse nosso olhar para a Igreja de Cristo. Entendê-la não como um pedacinho de membro, mas como um corpo formado por vários membros, mas um corpo que eu não separo do cabeça, que é Cristo. Então, se eu vou à igreja e os problemas precisam procurar ser tratados, perdão, reconciliação, tudo isso é necessário, sem dúvida, mas eu ir a uma denominação, eu ir a uma igreja, eu fazer parte desse corpo, se nós tivermos a compreensão, primeiro, que é uma ordem, Deus não nos dá ordem, Deus não nos dá sugestões, Ele nos dá uma ordem, e se eu conseguir enxergar que esse corpo não se separa de Cristo, que é o seu cabeça, e eu vou entender, lembrando do apóstolo Paulo, que se eu estou com a igreja de Cristo, eu estou com Cristo. Se eu amo a igreja de Cristo, eu amo a Cristo. Se eu decido acompanhar a igreja de Cristo, eu estou decidindo acompanhar a Cristo. Então é independente das circunstâncias. Então um conselho: olhe para Cristo, olhe para a cabeça. Olhe para o cabeça. E aí você vai continuar congregando. Com paz, tratando o que precisa ser tratado, curando, pedindo cura do que precisa ser curado, mas é sempre nesse contexto, porque sozinhos nós não somos igreja e sozinhos nós precisamos de compreender essa suscetibilidade que nós estamos ao estar desvinculados do cabeça, que é Cristo. Então, essa é uma visão e é uma escolha, essa mudança de olhar. Quando nós começamos a olhar a igreja dessa forma, vai chegar domingo, vai chegar quarta-feira, vai chegar uma reunião de oração, você vai pensar: eu vou, não por causa do corpo, mas porque ele está junto com a cabeça. Se isso não faz separação, é lá que eu preciso estar. Fora que, sozinho, brasa sozinha, já diz, né? A gente conhece a parte prática, não precisa dizer, brasa sozinha, ela esfria. Brasa sozinha esfria. Mas enquanto ela estiver junto com a lenha, junto com a fogueira, estiver tudo junto, a chance de ela permanecer aí ligada a Cristo é sem dúvida bem maior. Sem dúvida.
E dentre tantos ensinamentos práticos, né, que a gente pode tirar da história de Ana, tem a questão também da entrega dos filhos, né? Sim. Porque, por exemplo, minha filha mais velha hoje tem 5 anos e o meu mais novo tem 2 anos. E o que eu mais ouço dizer nas escolas, nos encontros de mães, em vários lugares, as pessoas estão desesperadas porque hoje a geração tá perdida, é o que se ouve falar. Começa de uma maldição, né? Porque quando a gente fala que a geração está perdida, nós estamos amaldiçoando, as pessoas acham que não, mas estão. Sim. Então Sim. começa com essa maldição. Sim. E entrega os filhos, né? Então o que a gente pode tirar, acho que a maior lição de Ana foi isso. Ela teve um milagre, ela não ficou com esse milagre para ela, ela entregou. Consagrou. Ela consagrou a Deus. Sem dúvida. E ela perdoou ele, sem ele pedir perdão, porque o perdão é isso, né? Ela não carregou ele nas costas. Porque você não dá perdão é você carregar um peso que não é seu, né? Você está carregando o que você quer. Ela fez a escolha de perdoar ele sem ele nem pedir. E ela consagrou o filho a Deus. Então, que nós, mães, temos que fazer isso. Não sei se o seu filho, qual o problema que o seu filho está hoje, consagre o seu filho a Deus. Coloque ele aos pés do Senhor, ore por ele todos os dias, impõe a mão na cabeça dele e para de proferir palavras de maldição sobre o seu filho, de ficar, esse menino é pirracento, esse menino vai dar nada na vida, esse menino é isso, não, se o seu filho está fazendo bagunça, esse menino é uma bênção, olha como que ele é uma bênção, abençoa o seu filho, né? O que sai da nossa boca tem muito poder, as palavras, né? E o mais interessante é que ela consagrou antes mesmo de tê-lo. Ana consagrou a Samuel antes de saber que ele existiria. Ela consagrou o Senhor, ela disse, eu consagro este filho para o Senhor. Samuel não existia. Ela não sabia se Deus iria ou não realizar o sonho dela. No entanto, ela o consagrou. E realmente está aí a importância de se consagrar filhos para o Senhor. Mães que consagram filhos ao Senhor, mães que consagram filhos, às vezes não somente para um ministério específico, como foi o caso de Ana, ela consagrou Samuel não somente ao Senhor, mas para um serviço ao Senhor, mas ela consagrou para que esse menino crescesse com o Senhor todos os dias. Gosto de pensar, e a vida prática me diz, que pais que consagram os seus filhos, se não como Ana, antes de nascer, ou mesmo após ali o nascimento, quando pequenos já consagram esses filhos, a vida pode até levá-los por outros lugares. Haverá momentos, e é possível até que eles venham a fazer escolhas por conhecer outros caminhos, por conhecer o mundo, como a gente diz, né? Para conhecer o mundo, o que o mundo tem a oferecer. Mas há uma diferença quando pais consagram seus filhos. Muitos desses filhos, eles retornam em algum momento. Consagrar os filhos e interceder pelos filhos. Quando mães, e pastor Hernandes, ele diz muito isso, filhos que têm mães de intercessão, filhos que têm mães intercessoras, nunca são pobres, nunca são. Filhos de mães intercessoras, elas já estão, por consequência, consagrando seus filhos ali a todo momento ao Senhor. Não há filhos pobres quando eles têm mães intercessoras. A importância de se consagrar. Não importa o que vai decorrer no decurso da história desse filho, a marca de uma mãe, a marca de uma consagração fica. A história vai se passando, talvez esse filho ou essa filha, ela vá se enveredar por outros caminhos, fazer outras escolhas, mas se Deus realmente tiver um propósito na vida dele, todo aquele ensino, toda aquela consagração, ela entra em ação na medida em que muitos desses filhos deles de fato retornam à presença do Senhor. São muitas as histórias. Aliás, se eu estou aqui, se você está aqui, né, nós sem dúvida somos frutos de mães e pais que consagraram, mães e pais que nos consagraram a serviço do Senhor, que nos consagraram para servir o Senhor. Hoje você está na polícia militar, hoje eu estou na área jurídica, advogando, mas como servos do Senhor. A sua profissão ela é usada a serviço do Senhor. A minha profissão como advogada, eu a uso a serviço do Senhor. O seu serviço como o meu, ele é espiritual.
Ele é espiritual. E todo o princípio disso está em uma consagração que foi feita lá no princípio. Mães, pais, intercessores, eles geram filhos que ao longo da história, primeiro serão bênção na vida da sociedade, são bênção nos seus trabalhos. E ainda que eles façam as suas escolhas, é muito comum essa história. Eles, em algum momento da vida, eles têm um encontro com Deus. E aí, então, eles retornam ao caminho a qual foram consagrados desde o princípio. Desde o princípio. Se nós estamos aqui, se você que nos ouve está... O filho que não nasceu, seja um filho sonhado, como o filho de Ana, seja um filho que está em gestação, seja um filho que às vezes não é seu biologicamente, mas por alguma circunstância foi colocado diante de você para os cuidados. E nós temos tias que são mães, pais que são mães, irmãos que são mães, e daí a importância de, independente do contexto, consagrar essas crianças, consagrar esses adolescentes ao Senhor, para que sirvam a eles, às vezes não como Samuel, que foi para um ministério da profecia, um ministério ali específico diante do Senhor, mas o serviço, e há inúmeros serviços que estão aí à disposição para serviço do Senhor. Não há serviço mais ou menos espiritual, todos os serviços são espirituais, todos eles sem exceção. Se você ali está servindo ao Senhor, se você está sendo um instrumento de Deus naquele local, ali é um trabalho que o Senhor está te usando. Então, seja qual for a profissão, ali é um trabalho a que Deus está te usando, e isso é fruto de consagração. Consagrar filhos, essa é a importância. E vale aí só repetir, porque às vezes essa consagração, ela não precisa ser feita, ela deve, no primeiro momento, ser feita pelas mães, mas nós sabemos que a história, às vezes, nem sempre é tão bela, né? Às vezes uma mãe, ela dá, e às vezes é a avó que está criando a criança, às vezes é a tia, e essa consagração ela pode ser feita por aquele que está na responsabilidade daquela criança ou daquele adolescente. Sem dúvida, uma importância. Samuel viveu todos os dias da vida dele na presença do Senhor. Samuel viveu todos os dias dele na presença do Senhor. Então tá aí o registro, né? E eu e você aqui presencialmente, né? Fora aqui das Escrituras, mas aqui somos frutos, sem dúvida, nós que bem conhecemos das histórias aqui, né? Ainda que superficiais, que somos frutos de mães que até hoje estão de joelhos orando e consagrando aí as nossas vidas ao Senhor. Essa é realmente uma marca, né? A primeira fidelidade de Ana, e eu diria que a consagração de filhos, antes mesmo deles nascerem, né? Se possível, Samuel não existia, e no entanto ele já era do Senhor. E o caminho é a escolha, né? Continua sendo uma escolha. A quem você quer consagrar o seu filho? A quem você quer consagrar o seu filho? Que seja como Ana, consagrá-lo aí ao Senhor e nos caminhos dele, por onde ele passar e por toda a vida dele. Essa, sem dúvida, é uma das marcas. São muitas as marcas dessa mulher, são muitas. Eu ainda vejo uma outra marca, que é a marca da realização de sonhos. A marca, não da realização, da busca pela realização de sonhos. Pastor Hernandes também nos diz que quem não sonha está fadado a fracassar. E eu gosto disso porque o que me move, o que me motiva e o que te motiva a levantar também todos os dias são sonhos. Você hoje tem sonhos para os seus 2 filhos? Você continua tendo sonhos na sua carreira profissional? Você continua tendo sonhos? Esse projeto é fruto de um sonho. Eu estou aqui, tenho os meus sonhos. Precisamos sonhar, porque o sonho ele vai nos dar essa motivação de prosseguir a caminhada. E Ana nos ensina isso. A importância de não desistirmos dos nossos sonhos e de compreender que Deus tem um tempo para realizá-los. Compreender que Deus tem um tempo dele. Ele não vai agir de acordo com o que eu quero, no tempo que eu quero. Existe hoje, nós temos acompanhado muito isso, pessoas que estão determinando para Deus. Eu determino que o Senhor faça,
eu determino que o Senhor deixe de fazer. Deus não moveu, Deus não saiu do trono dele, e ele não vai sair porque nós determinamos, não somos nós que determinamos. Deus tem um tempo para cumprir os sonhos, Deus tem um tempo para cumprir os propósitos, Ele tem um tempo para todas as coisas, mas Ana também nos ensina a importância de sermos persistentes nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Como eu disse, ela tinha, sob a perspectiva humana, tudo para desistir. Nada era favorável. Nada era favorável na vida dessa mulher que a fizesse levantar de manhã e dizer: que vontade de orar para buscar o meu sonho. Ela não tinha motivação para isso, né? A história, por isso eu comecei pela história, porque não havia motivação. Mas isso vem de dentro. Eu não vou desistir do meu sonho, eu vou lutar por ele e compreender que Deus tem um tempo. E que esse tempo não é o meu, e que esse tempo não é o seu, mas é o tempo dele. Deus está fora da linha do tempo. Ele conhece passado, presente e futuro. Ele não está nessa linha que nós estamos. Nós conhecemos o passado, mais ou menos, porque a gente esquece, graças a Deus. Graças a Deus. Nós conhecemos um pouquinho de hoje, esse momento conhecemos, daqui para frente, nos próximos 5 minutos, nós já não sabemos o que virá. Nós não sabemos. Deus está fora dessa linha. Então, nada melhor que a gente olhar para Ana e entregar os nossos sonhos ao Senhor, entendendo que Ele sabe a hora certa de cumpri-los. Ele sabe o momento certo. Ele demorou. Na verdade, a Bíblia não registra quanto tempo, e isso é interessante, ela não registra quanto tempo Ana orou por esse filho. Se nós voltarmos à história, nós vamos encontrar homens e mulheres orando 20 anos. Isaac orou 20 anos para que Rebeca, sua esposa, tivesse filhos. 20 anos. Não sabemos, porque ali não há nas escrituras o registro de quanto tempo. Mas o fato é que ela orou pelo tempo necessário, até Deus responder às suas orações. Então, essa persistência e esperar esse tempo de Deus permite que Deus também trabalhe conosco. Nós precisamos de entender que mais importante do que Samuel na vida de Ana era Deus. Mais importante do que a bênção era o abençoador. E isso a gente só aprende muitas vezes, infelizmente, quando Deus permite essa espera. E nós intensificamos o nosso relacionamento com Deus. Oramos mais, pedimos mais, nos relacionamos mais. Perceba o relacionamento de Ana, como vai se intensificando com Deus, a tal ponto de ela chegar no momento de dizer: agora eu vou fazer um voto diante do Senhor, que é entregar e devolver. Eu quero o filho, mas eu entendo que o filho é do Senhor, então eu devolvo. Mas realize esse sonho, Senhor. É como se ela pedisse, né? Realize esse sonho. E Deus foi muito além, como eu disse. Quando nós conseguimos, e também é uma escolha, quando nós conseguimos entregar os nossos sonhos diante de Deus, entender que Ele sabe o melhor tempo de cumpri-los, nós aquietamos o nosso coração, nós colocamos esses sonhos exclusivamente diante dele ou de pessoas que ele levanta como intercessores. Não contar sonhos para todos. A história de Ana nos mostra como é importante, né? Essa ideia de os sonhos precisam ser contados para pessoas que vão interceder juntamente com você pelos seus sonhos. E essa espera com fidelidade. Essa espera com fidelidade pelo tempo de Deus. Talvez, se Deus tivesse realizado muito rápido o sonho de Ana, Samuel teria se tornado uma idolatria para ela. Como hoje muitas mães hoje idolatram seus filhos, esquecem do Deus da bênção e idolatram a bênção. Pedem a Deus prosperidade material, pedem a Deus um emprego, pedem a Deus os recursos financeiros, e quando Deus o dá, a primeira coisa que acontece em seguida é a pessoa não ter mais tempo para o abençoador. A pessoa pede a bênção, Deus dá a bênção, e não são poucas as histórias em que a pessoa vira as costas para o Deus da bênção, que a pessoa vira as costas para a igreja de Cristo e vai seguir os rumos da sua vida com a sua bênção. Mais importante do que Samuel, Ana compreendia,
e tanto compreendia que ela declara no capítulo 2, começa orando e cantando: o meu coração se regozija no Senhor. Quando ela canta em um cântico do capítulo 2, Ana já é mãe. Ela podia estar ali regozijando o coração dela no filho. No entanto, ela diz: não, o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Ela não perdeu o foco, ela não perdeu o Deus abençoador e a compreensão de que mais importante do que Samuel, ali naquela realização, foi o Deus que a deu Samuel. Foi o Deus que deu a benção a ela. E muitas vezes Deus permite a demora na realização de sonhos que tantas vezes mulheres têm orado há tantos anos pela salvação de filhos, pela conversão de filhos, pela conversão de genros, pela conversão de maridos. Tantas mulheres orado tantos anos por isso. E a palavra de hoje, à luz da história de Ana, não desista dos seus sonhos. Creia que Deus ele tem um propósito nesse tempo, ele tem um propósito nessa espera. Se for da vontade dele, vai realizar. Se não for, ele também vai cuidar para que aquele sonho e aquele desejo seja retirado do seu coração. Mas se houver essa compreensão de que mais importante do que o sonho realizado é o Deus que vai realizar, o Deus da bênção, então pode esperar que em tempo oportuno, não meu, não seu, porque eu sei que você tem sonhos, como eu também os tenho, e devemos tê-los para a gente manter essa caminhada, para a gente renovar o nosso ânimo todos os dias, precisamos sonhar, mas entendendo que muitas vezes há essa espera e nós não sabemos quanto tempo, porque Deus quer tratar conosco em todo o tempo. E toda essa espera para que a gente compreenda que mais importante do que o resultado é Ele, sem dúvida. Então é uma história repleta de marcas, de ensinamentos, sem dúvida. Por isso que Ana é uma mulher que inspira. A palavra inspiração, ela significa algo ou alguém que me faz seguir o que ela está fazendo. Quando você falou o tema mulheres que inspiram, se eu olhar as escrituras, quais mulheres eu gostaria de repetir o que elas fazem? Ou, na verdade, o que elas fizeram? Quais? Aí sim, mulheres que inspiram. Ana é uma mulher que me inspira. Ana é uma mulher que deve inspirar a mim, a você, sem dúvida. Exatamente por essas marcas que ela deixa. Sem dúvida. Então, se a gente puder aqui colocar 3 atitudes de Ana, atitudes que nós podemos fazer hoje, porque às vezes as pessoas falam, mas o que está na Bíblia é muito irreal, é muito superficial, muito longe de mim, como que eu vou fazer isso? Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Né? Se você puder elencar 3 práticas que nós podemos fazer diariamente, que sejam, que para inspirar em Ana, qual que poderia ser assim, essa tríade? Tríade. Primeiro lugar, oração. Quando eu vejo Ana, eu vejo uma mulher de oração. E porque eu entendo que a oração é o instrumento mais poderoso que Deus nos deu para comunicar com Ele. Quando eu oro, eu falo com Ele e eu exponho tudo o que está acontecendo comigo, né? Se há os meus dilemas, os meus problemas, as nossas dúvidas, às vezes nós não temos condições de expor todas as coisas para os nossos esposos, para as nossas mães, para o pastor, para o padre, para o líder. Tem questões que são exclusivamente nossas. Toda mulher tem as suas questões, mas a oração, e foi por isso que Deus a colocou como um instrumento, foi por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar, porque ela é um instrumento mais poderoso dado por Deus para essa comunicação com Ele. Quando eu começo o meu dia em oração, eu estou declarando quem é que está no comando do meu dia, eu estou declarando para o Senhor quais são as minhas necessidades naquele momento, e eu estou declarando que eu confio que Ele está tomando conta
da minha vida, suprindo as minhas necessidades no decurso daquele dia. E seria, na minha perspectiva, a primeira marca que eu vejo em Ana, a primeira prática de Ana, uma prática que tem sido deixada por muitos e muitas a pretexto de não ter tempo, a pretexto de que o trabalho tira tempo, os filhos tiram tempo, a correria do dia a dia tira tempo. Existe um autor, eu não vou me recordar agora o nome dele, mas ele disse que um dia Deus vai chamar todos para prestar contas. E naquele dia, as redes sociais, seja o Facebook, seja o WhatsApp, seja o Instagram, eles serão utilizados como instrumentos. Caso você alegue que não teve tempo para orar, não há uma pessoa sequer que não, ainda que não tenha todas as redes sociais, que não tenha um meio de comunicação, e quando ela alegar que não teve tempo para orar, pode ser que Deus vai usar tudo isso como instrumento para provar para nós que sim, nós tínhamos tempo, nós só não tínhamos prioridades. As nossas prioridades eram as redes sociais, então aí não há tempo. Há esse argumento de que não há tempo. E hoje tem sido muito usado esse argumento. Eu não tenho tempo para orar. Mas você começa o seu dia abrindo o seu WhatsApp para ver o que tem ali, abrindo o seu Instagram para ver o que está se passando, e ali se foi o seu tempo. Então, primeiro lugar, primeira prática diária que me inspira em Ana é uma vida de oração. Sem dúvida, uma vida de oração, porque também compreendo que é o instrumento mais poderoso dado por Deus para essa minha comunicação com Ele. Segunda prática, segunda marca, segunda coisa que nós poderíamos colocar em prática, também com um olhar em Ana, é o estudo da Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia, no contexto de Ana, ela ainda não estava completa, é claro, nós estamos lá no início da história, mas ela tinha uma compreensão do Deus de Israel, tanto que ela ia ao templo, ela sabia da história. E é por estudar e por conhecer a história das Escrituras é que deu a Ana uma força e um fôlego a mais para persistir nos sonhos dela. Antes de Ana, isso já estava registrado. Ela tem a história de Sara, esposa de Abraão, que também era estéril. Ela tem a história de Rebeca, esposa de Isaac, filho de Abraão, que também era estéril. Ela tem a história de Jacó, registrada, cuja mulher Raquel também era estéril. Sara, Rebeca, Raquel, todas estéreis. Deus interviu na causa de todas elas. Ora, se Deus não mudou ao longo da história, o Deus de Sara, o Deus de Rebeca, o Deus de Raquel é o mesmo Deus a que eu sirvo. Portanto, Senhor, o Senhor fez uma vez, faça novamente, se assim for do seu querer, da sua vontade. Quando nós olhamos e penso que nós precisamos de olhar as Escrituras, apesar de estar registrada há tanto tempo e tão distante de mim, quando eu me disponho a estudar essas palavras todos os dias, leitura e estudo dessas palavras, eu vou descobrir que elas dizem muito mais sobre mim, sobre o meu povo, sobre a história da humanidade, do que eu poderia pensar. Eu vou descobrir que ela é nova. E eu vou descobrir que Deus permitiu que esses homens e mulheres fossem registrados ao longo das Escrituras, para que hoje eu olhe para trás e diga, é possível, é possível. Eu olho Deus curando Sara, curando Rebeca, curando Raquel, curando a Ana de uma esterilidade, e eu penso, se Deus quiser, se tiver na programação dele, e aí a questão de soberania, se for da vontade dele, não há quem impeça aquele sonho de ser realizado. Se os sonhos meus estiverem em consonância com a vontade dele, não há nada que impeça o sonho de ser realizado. Pode demorar, mas não vai impedir. Quando eu estudo as Escrituras, eu me inspiro em homens e mulheres que oraram anos. Eu me inspiro em homens e mulheres como Jó, lutas, enfermidades,
perdeu filhos, mas no final ele diz: eu não vou deixar o Senhor. Eu não vou deixar o Senhor. Eu vou me manter fiel. Senhor, os meus olhos só conheciam o Senhor de ver. Eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, quer dizer. Eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu olho para Daniel, vejo um rapaz em um contexto idolatria, paganismo, bebedeira, prostituição, era isso que estava ao redor dele. E, no entanto, a palavra diz que ele decidiu não se contaminar com aquilo e manter-se fiel. Então, eu olho para as Escrituras, seja Antigo, seja Novo Testamento, seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, João, Paulo, eu olho para eles e penso, se eles conseguiram, se eles não desanimaram, se sofrendo perseguições, enfermidades e lutas, e sonhos sem realizar, e sonhos demorando para realizar, eles deixaram uma marca e um legado até hoje para nós. Ora, Deus é o mesmo e nós somos os mesmos seres humanos. Não há diferença. O que há diferenças, como eu disse lá no princípio, a gente volta lá no começo, são as escolhas. São as escolhas. Então, num segundo momento e num segundo parte prática da história, primeira oração, segundo lugar, o estudo da palavra de Deus. Porque ela é quem me diz, se a oração, eu faço essa comunicação com Deus, quando eu leio na sequência e quando eu estudo as Escrituras, Deus está falando comigo. E Ele está dizendo: filha, não desanima. Filha, eu estou olhando, estou procurando pessoas que são fiéis a mim. Filha, não deixe o caminho. Ele está me conduzindo e Ele vai me mantendo ali no ânimo, no fôlego, na força. Tem dias que nós acordamos desanimados. Mas se eu começo o dia olhando para Ana e lembrando da oração e lembrando da importância da palavra de Deus, aí através dessa palavra é que Deus me anima, através dessa palavra é que Deus me cura, é através dessa palavra, ela cura. Então, em segundo lugar, seria realmente o estudo da palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, eu fecharia com o corpo de Cristo, com o congregar. Se tem uma tríade que deveria seguir a minha, a sua, a nossa vida, enquanto homens e mulheres servos de Deus que creem em Deus sobre todas as coisas, no Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador, seria manter essa tríade. Na oração eu falo com Deus, na leitura Ele fala comigo, Ele trata, Ele me cura. E quando eu me relaciono com o corpo, ali eu mantenho essa união, eu encontro força para... Eu ali exerço os meus dons espirituais. Tem pessoas que têm dons de pregar, que têm dons de ensinar, que têm dons de visitar, que têm dons de fazer assistência social e estão dentro de casa, por problemas quaisquer em suas igrejas. Mas quando eu entendo que a igreja de Cristo é esse corpo, quando eu entendo que ela está conectada a Cristo, como nós já falamos, eu vou exercer os meus dons, porque não estou exercendo para membros, mas eu estou exercendo para o cabeça, que é Cristo. E é nessa comunhão, é nesse exercício de dons, dos mais variados, é que Deus também vai nos sustentando nessa caminhada cristã. A caminhada cristã, ela não é simples, ela não é fácil, mas ela é possível. E por que eu sei disso? Porque eu vejo a história de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Ana e de todos que nós vamos poderíamos listar aqui no decurso da história e registrados nas Escrituras. Então, é porque é a palavra de Deus. Ela vale ontem, hoje e vai valer eternamente. Mas eu preciso orar para compreender isso. Eu preciso ler e estudar para que Deus me mostre essa importância. Hoje prega-se e há essa ideia de pregar sem precisar de ler, falar sem precisar de estudar.
E vamos nos comunicando sem nem ao menos parar para entender o que Deus está dizendo, o que Ele quer tratar conosco. Mas é nesse estudo que Deus trata comigo. É nesse estudo que Ele fala comigo. Então nós precisamos nos ater mais ao estudo. E finalmente, como eu disse, fechando essa tríade, fechando sem dúvida essas marcas de Ana, a importância de congregar. A importância de congregar. Por quê? Simplesmente porque congregar é uma ordem e, mais uma vez, porque o corpo está conectado à igreja. O corpo está conectado a Cristo como cabeça e não é possível fazer essa separação. Então, é a tríade que vai me sustentar em casa, no meu trabalho, na igreja e onde o Senhor me colocar. Sem essa tríade, a gente acaba ficando pelo meio do caminho, pelo desânimo, pela frustração com as pessoas, porque às vezes o trabalho não atendeu às minhas perspectivas, a gente acaba ficando e desanimando pelo caminho. Mas se eu mantenho essa tríade de segunda a segunda, isso é uma disciplina, segunda a segunda, é a minha rotina. Se nós mantermos isso, Deus vai cuidando, Deus vai tratando, e aí nós vamos caminhando, né, nesse processo que eu me referi como processo de santificação, até o dia que o Senhor voltar. Ou até o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Porque ou Ele volta e nós vamos estar aqui, ou nós vamos nos encontrar com Ele antes. Mas homens e mulheres que deixaram marca aí, eles deixaram muitos, né, tiveram essa marca dessa tríade na vida deles. Oração, estudo da palavra e congregar. Congregar, sem dúvida. Espetacular, não tenho palavras para descrever o que Deus fez aqui hoje. Espero que você tenha sentido isso também, aí onde você estiver. Glória a Deus. Você pode fazer uma oração para essas pessoas que estão vendo a gente, seja qual ano que você vai ver isso, de onde você estiver, a situação espiritual, mental, física, não sei qual a cura que você está procurando. O tema é Mulheres Curadas e o Espírito Santo tem levantado aqui, tem nos conduzido para tratar diversos assuntos com pessoas que são religiosas ou não, com pessoas que são mães ou não, com mulheres que têm enfermidade física ou não. Então eu não sei qual é o contexto da sua vida hoje, mas eu sei que o Espírito Santo foi até você e falou, e as vidas que são direcionadas para esse estudo, né, Raquel? Amém. E essa mensagem vai chegar até ela. Em nome de Jesus, assim eu creio. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento e por essa oportunidade, crendo que isto aqui já estava planejado antes mesmo da fundação do mundo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas mães que o Senhor tem levantado e que tem consagrado os seus filhos e filhas a permanecerem fiéis ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, porque somos frutos de mães que intercederam. Clamo ao Senhor agora por todo aquele que estiver nos ouvindo, toda aquela que estiver nos ouvindo. Senhor, que o Senhor alcance essa mente e esse coração. O Senhor conhece a necessidade desta mulher que está nos ouvindo. O Senhor conhece a necessidade deste homem que está nos ouvindo. Nós suplicamos, ó Deus, que a palavra do Senhor alcance essa mente e esse coração e produza frutos. Senhor, levante homens e mulheres como Anas, como Daniel, como Abraão, como Moisés, Davi, homens e mulheres segundo o teu coração na geração de hoje. Levante homens e mulheres, cuide dessas mulheres de forma especial nessa programação. Cuide dessas mulheres, Senhor. O Senhor sabe a luta que elas têm enfrentado, o Senhor sabe o momento difícil que elas têm passado, mas eu peço nessa manhã que o Senhor olhe para elas e que elas saibam que, se mantiverem fiéis ao Senhor, o Senhor com um braço forte há de alcançá-las, Senhor, intervindo com poder e graça nesse problema, nessa causa, nessa enfermidade. E assim eu intercedo por essas mulheres de modo muito especial, por todas elas, Senhor. Que o Senhor anime, que o Senhor renove as misericórdias do Senhor sobre todas as que estão nos ouvindo, que o Senhor seja com elas nas suas lutas, nos seus sonhos, que elas não desistam de sonhar e que elas continuem se inspirando em homens e mulheres que o Senhor deixou registrado nas Escrituras para nós. Obrigada por esse momento. Rogo as mesmas do Senhor sobre a vida da Érica, sobre esse projeto que ela está conduzindo e à frente, que o Senhor também dê a ela sabedoria, discernimento,
que o Senhor dê a ela força e ânimo para completar esse projeto e essa boa obra que já começou. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa oportunidade, seja para a honra, para a glória e para louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Raquel, mais uma vez, muito obrigada. Prazer, eu que agradeço. E ela vai voltar, tá? Ela vai voltar. E outros estudos já saíram desse podcast hoje. Minha cabeça já tá 1 milhão por hora. Ó, fiquem com Deus. Que Deus abençoe sua vida. E muito obrigada por ter ficado até aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a participação, agradeço a cada um aí que dispôs do seu tempo para nos ouvir e escolham a inspiração de vocês, que seja como Ana, né? Que ela seja a nossa inspiração de modo especial aí nesse dia, que vocês mulheres façam essa escolha todos os dias. Vale a pena, vale muito a pena fazer essa escolha. Eu e você estamos aqui porque um dia fizemos essa escolha, então que seja a escolha de vocês, inspirar-se em grandes mulheres que Deus tem levantado. Amém? Então, para você, até o próximo episódio do Mulheres Curadas. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau.